Boa noite, galerinha da quarentena aí. Segundo colegial, o Colégio Bezerra de Menezes, estamos aqui com a atividade da semana. A atividade que foi atrasada, eu estava formatando meu computador, mas agora está tudo certo aqui para nós. Olha só, aqui temos então o capítulo que nós já vimos, né, na sala de aula, o capítulo da página. Cadê? Aqui o Sociologia Brasileira, página 184, capítulo 4. Então, as atividades da semana, da primeira semana aí de quarentena, vão estar relacionadas a esse capítulo, né, que nós vamos trabalhar aqui, a Sociologia Brasileira. Então, ao final desse capítulo, vocês vão ver aí no link depois, nós vamos fazer os exercícios, né, as atividades lá da página 169. A página 169, depois eu comento também, né, o capítulo 5, a gente vai fazendo aos poucos aí. Então, na página 169, temos 4 questõezinhas ali que você vai responder na sua casa mesmo, aqui na própria apostila, você pode ver aqui, olha, página 169, né, esses 4 exercícios, olha, apresente a crítica de Gilberto Freire à sociologia, que colocava a miscigenação e a causa do atraso brasileiro. Então aqui essa primeira questão nós vimos, né, já nas aulas, o pensamento de Gilberto Freire. Depois a segunda questão fala também sobre o Gilberto Freire, explique a crítica de Gilberto Freire ao materialismo histórico. Depois a terceira, diferencie a ética do trabalhador e do aventureiro, de acordo com o Sérgio Buarque de Holanda, né, a ética do trabalhador e do aventureiro, né, vai lembrar lá das raízes do Brasil, do livro dele. Qual a relação entre o patriarcalismo e o uso do poder, e o uso pessoal do Estado? Então, esses 2 autores que nós trabalhamos, já falamos, né, que são autores que se baseiam em escolas europeias, né? Por exemplo, o Gilberto Freire, ele faz uma análise segundo o Franz Boas, que era um antropólogo alemão, e enquanto isso, o Sérgio Buarque de Holanda, ele se baseia em Max Weber. Então essa questão aqui, gente, olha só aqui, ó, para vocês, tá? Presta muita atenção para vocês não perderem o foco. Olha o foco aqui, hein? Olha o foco aqui. Mas vamos lá. O Gilberto Freire, gente. O Gilberto Freire, ele é aquele que escreveu Casa Grande e Senzala. Esse autor, então, quando ele escreve a Casa Grande e Senzala, ele faz aquela visão positiva, vocês viram lá, né, no material, naquilo que nós falamos em aula, ele faz uma visão positiva do rural. O rural para ele era algo totalmente bom, por quê? Porque o rural ele obrigou as elites da Casa Grande e a população escrava da senzala a se misturarem. Dali nasce a miscigenação brasileira, ali nasce o povo brasileiro. Então, em relação à miscigenação, depois respondendo essas questões, você vai perceber pelo texto, foi muito importante naquele ambiente rural. É claro, né, gente, que ele vai falar da violência, do patriarcalismo, é claro que ele vai falar do autoritarismo, mas tudo isso vem no primeiro plano. Mas ao longo do tempo, o Brasil teve uma relação com as elites e as camadas subalternas muito menos problemática do que teve, por exemplo, a África do Sul, Estados Unidos, por exemplo, né? Então, nós podemos falar que na Casa Grande e Senzala, ele tira aquele conceito racista, ele vai falar, olha, a nossa característica cultural é da miscigenação. Por isso, gente, o Gilberto, ele trata assim, né? A miscigenação, ela é importante da nossa cultura. O culturalismo, vocês tinham lá na lousa, foi colocado na lousa, o culturalismo substitui o racismo. Não é mais uma teoria racista, mas é uma teoria culturalista. Isso aqui é muito importante nós termos. Ele se baseava no Boas. Franz Boas, aquele antropólogo alemão, que ele tirava toda aquela roupagem etnocêntrica, racista do século XIX. Então, quando o Franz Boas, o pai da antropologia, né, ele cria a antropologia moderna, ele falava que não tinha determinismo biológico, ou seja, cada raça tem uma aptidão, não existe o determinismo geográfico, ou seja, se você nasceu no deserto, você só pode produzir aquilo. Então ele mostra que cada cultura ela é diferente, não existem culturas boas ou ruins, existem, né, culturas diferentes. Então, na Casa Grande de Senzala busca retratar um pouco disso, ele vai falar dos estupros que ocorreram, ele vai falar dos intercursos sexuais, mas hoje nós
temos uma, aspas, porque o Freire não fala isso, mas temos uma democracia racial, né? Temos uma relação entre negros e brancos muito mais tranquila do que países como a África do Sul, Estados Unidos, por exemplo, devido a essa positividade do rural. Em contrapartida, o nosso segundo autor, Sérgio Buarque de Holanda, né? Aqui na página 168, nós temos que o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai fazer uma crítica do rural, ele vai falar que o patriarcal não foi tão importante assim. Por quê? Porque trouxe as nossas raízes. Se o brasileiro hoje tem muita dificuldade de respeitar regras, tem muita dificuldade de obedecer às leis, por quê, gente? Por conta do rural, do patriarcal, em que o contato familiar era mais importante do que as regras, do que as leis. Lá no coronelismo, vocês viram isso nas aulas de história, que lá no coronelismo era... o patriarca, ele mandava em tudo, ele mandava no prefeito, ele mandava no juiz, ele mandava no padre. Ele era o padrinho, ele era o benfeitor da sociedade, então ele acostumou-se a não obedecer regras. Então, quando a gente enxerga hoje, no nosso país, muitas vezes, a pessoa que dá aquela carteirada, você sabe com quem você está falando, tudo isso faz parte desse ambiente patriarcal. Então, o nosso tipo ideal, ele é do homem cordial. Cordial não é um elogio, vocês sabem disso. O cordial vem de coração. O tipo ideal do brasileiro é o homem cordial, o homem que não sabe utilizar as regras, a razão, as leis, mas ele usa sempre o privado, sempre o familiar. Então ele fura fila, ele dá carteirada, ele não respeita a faixa de pedestre, então ele faz uma crítica. E o conceito de tipo ideal e de racionalidade das leis vem do Max Weber, um outro europeu, um outro alemão, que ele falava que na sociedade moderna nós não temos mais o poder tradicional, nem o poder carismático, mas o poder legal, o poder das regras. Só que o nosso passado colonial, o nosso passado rural, ele foi muito problemático para o Brasil, de modo que o brasileiro não consegue seguir essas regras. Então ele continua com o coração, cordialmente. Então o tipo ideal não é elogio, é isso que o Sérgio Buarque vai falar. Pegando esses subsídios, né, esse resuminho aqui nosso, essa revisão, a matéria da semana que passou, né, da próxima semana vai ter outra atividade. Vai ser aqui a página 169, esses 4 exercícios, a priori, né, façam os exercícios escritos para treinar, vendo e revendo esses vídeos, olhando lá o texto seu, relendo também a partir daqui da página 164, né, esse capítulo quando começa, e você também tem os exercícios ali, os 5, 6 e os 7, que são testes, mas o principal dessa semana é você continuar escrevendo, não levar dúvidas e qualquer coisa, você manda por e-mail a sua questão e nós estamos aqui. Beijo no coração de todos, até a próxima.